Pernambuco Documenta tem a honra de entrevistar a professora Mari Lourdes Ferraz. Professora, historiadora, pesquisadora de história e especialista no ciclo do cangaço. A professora Mari Lourdes Ferraz é autora do clássico O Canto do Acauã, que trata do ciclo do cangaço, onde ela enumera as histórias colhidas por ela verbalmente e através do documento. A professora Mari Lourdes Ferraz é fonte primária da história e fonte secundária. Ela teve a condição, o privilégio de conviver com os comandantes das volantes que combateram o cangaço na década de 30. Filha de um comandante de volante, sobrinha de comandante de volante e prima de vários combatentes. A professora Mari Lourdes Ferraz nos brinda com esse seu depoimento, que tenho certeza vai entrar para a história de Pernambuco no capítulo Combate ao Banditismo, Combate ao Cangaço. Professora Mari Lourdes, muito obrigado por nos dar a honra de entrevistar a senhora e fazer esse documento que deverá servir de base para vários documentários ao longo do tempo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder contar a verdadeira história vivida no sertão, devido às distorções que são causadas na narração da história, quando bandidos se tornam heróis, e os heróis, os que deram seu sangue, sua vida, seu suor, em defesa da terra e das pessoas, se tornaram, através das distorções na história, se tornaram bandidos. Então, meu nome é Mari Lourdes Ferraz, sou filha de Manuel de Souza Ferraz, o coronel Manuel Flor, e de Maria de Lourdes Ferraz. Manuel de Souza Ferraz era conhecido como Manuel Flor devido a uma tradição ibérica. Ele era filho de Manuel de Souza Ferraz, neto de Manuel de Souza Ferraz, e Maria Florência Felizmina de Sá. Manuel de Souza Ferraz adoeceu, e então quem tomou a frente da propriedade, do comércio, de cuidar da família foi Florência Felizmina de Sá. E por isso que os filhos começaram a ficar sendo chamados João de Flor, José de Flor. Os filhos começaram a trazer o nome como se fosse da própria mãe. João de Souza Nogueira, ou João de Flor. Uma tradição ibérica que foi trazido e mantido no sertão. De se trazer o nome da mulher, da esposa, e continuar o nome dos filhos. E daí passou Manuel de Souza Ferraz a Manuel de Flor e Manuel Flor. E daí a explicação para que toda uma geração se chamasse Flor, mas continuando com o nome da família, Souza Ferraz, mas escrevendo uma história que eles ficaram célebres com o nome de Flor. As forças volantes do Flor, os militares Flor. Então eles ficaram conhecidos como Flor, através dessa tradição ibérica mantida no sertão. E o nome tornou-se tão conhecido que uma escritora falou que na pesquisa dela que ela fez no Rio de Janeiro e que veio para o sertão, e as pessoas conheciam mais o nome de Flor do que o nome de Ferraz. Que eles tornaram-se mais conhecidos por isso, o nome de Flor. E eu nasci em Pesqueira, mas a minha tradição, minhas origens e raízes são do sertão do Pajeú. Como meu pai nasceu em Floresta e minha mãe em Triunfo, então eu carrego honrosamente essa tradição de ser sertaneja do Pajeú. Uma terra que guarda tanta cultura, tanta história e tanta arte. Então é com muito orgulho que eu cito as minhas origens sertanejas. Um fato interessante da minha família, um fato marcante, foi a fundação de uma vila,
a Vila de Nazaré, que esse ano está completando 100 anos. E essa vila nasceu do sonho, inclusive, dos jovens da família Flor. Havia uma escola, não era um colégio, era uma escola que funcionava debaixo de um cajueiro. E os alunos traziam os seus banquinhos, toscos banquinhos, e ficavam debaixo do cajueiro, e o professor, Domingos Soriano Lopes Ferraz, ficava ensinando. E no domingo os alunos dele, que eram quase todos os parentes, mas também outros jovens ali da região, filhos dos fazendeiros, dos proprietários ali da região, se reuniam geralmente no domingo e ficavam, passavam aquela tarde de lazer, aquele dia de lazer, na fazenda dele, na fazenda Algodões. E numa dessas reuniões dos jovens estudantes, o filho do professor narrou que teve um sonho que naquela área onde eles estavam tinha uma vila, inclusive com uma igrejinha, e tinha uma vila. Quando ele acabou de narrar o sonho, os jovens se entusiasmaram, inclusive os irmãos Euclides de Souza Ferraz, Odilon, seu irmão Odilon, e Manuel Flor. Então eles se entusiasmaram para fazer uma vila. O Manuel Flor nessa época tinha 16 anos, isso foi na década de 1917, no ano de 1917. Então eles se entusiasmaram e levaram a ideia para seus pais, para os patriarcas da família, e contaram com todo o apoio dos mais velhos. Então eles saíram pelas fazendas, anunciando que iam fazer uma feira no domingo seguinte, era o mês de agosto. No domingo seguinte iriam fazer uma feira, e que seria realizada toda semana, e que eles iriam construir uma igreja e queriam fazer uma vila, onde todos se reunissem. Quer dizer, seria uma coisa muito importante, porque além da defesa deles, teria uma vila, teria um lugar onde todos reunidos, também tinha a parte social, também de estarem reunidos. Então, desse sonho nasceu a vila. Foi desse sonho, e eles realmente transformaram em realidade. E foi numa época muito tumultuada no sertão. É uma época das questões dos Pereira, com os Carvalho, de bandidos, inclusive bandidos que se afastavam do chefe do grupo e que praticavam assalto ali pelas caatingas, pelas estradas. E era muito tumultuado, mas na Vila de Carqueja era um lugar pacífico. Um lugar de união, um lugar de trabalho. Meu pai trabalhou numa mercearia, numa loja de tecido. O meu tio Euclides tinha uma loja também. Então eles foram fundando lojas, fundando barbearia, mercados. E faziam essas feiras. E viviam em paz. Foi quando apareceu a questão de Virgulino Ferreira com João José Saturnino. Foi uma questão que tumultuou muito ali a região, porque os rapazes da família Ferreira, os filhos de Zé Ferreira e de Dona Maria Lopes, que chamavam Maria Jacosa, desculpe, não era Maria Jacosa, era Maria Lopes mesmo, Maria Jacosa era a mãe dela. Então eles começaram a tumultuar, roubando pequenos objetos, provocando. E isso criou uma questão muito grande. Passavam cantando músicas provocativas com a família de Zé Ferreira. Eles eram praticamente da mesma idade. Lampião, Virgulino, na época, e José Saturnino era praticamente da mesma idade. Mas José Saturnino já era casado, já tinha sua família e ficava suportando aquelas provocações, eles passarem em frente da propriedade, provocarem, roubarem, que ficou famoso, os pequenos furtos. E isso que virou uma questão terrível e estava a ponto de se acabarem as duas famílias. Foi quando combinaram o José Ferreira, o pai de Virgulino, Antônio Livino, e o pai de José Saturnino, combinaram de retirar os Ferreira para que tudo ficasse pacificado. Então eles procuraram, o José Ferreira veio a Nazaré e procurou uma pessoa de representatividade no local, que era João Flor, João de Souza Nogueira, o pai de Manuel Flor. E narrou o que estava acontecendo e
perguntou a possibilidade deles fazerem a mudança para ir para aquela região. Então, meu avô, João Flor, ele consultou os demais chefes de família, inclusive o seu cunhado, Gomes Jurubeba, e também Antônio Freire, que era proprietário ali também, proprietário da Fazenda Carquejo e da Fazenda Poço do Negro. E meu avô conseguiu, meu avô paterno conseguiu que o meu avô materno, Antônio Freire, vendesse uma propriedade no Poço do Negro para que eles pudessem vir e recomeçar a vida e partir para uma vida correta, estudando. Ele estudava na escola de Domingos Soriano Ferraz. Então, eles deram essa oportunidade. E meu avô dizia que sentia ter vendido a propriedade, gostava daquela propriedade, daquela casa, gostava da propriedade, mas abriu mão em favor da pacificação e atendendo o pedido de João Flor.